Fala pessoal, aqui é Rafael Lage, analista CNP e IP da CM Capital. Eu faço a sala ao vivo todos os dias às 3h30. Faço também as análises pela manhã, né? Solto lá na newsletter, no meu grupo do Telegram. Faço o fechamento de mercado, né? Hoje a gente vai falar da Prio 3, amigo. Tá? Uma baby boomer aí, uma júnior, né? No setor de óleo e gás, né? Tá? Mas antes disso, vou pedir para você deixar o seu like, deixar o gostei aqui embaixo, né? Aproveita e já se inscreve no canal. Bom, meus amigos, hoje vamos falar da Prio e para falar da Prio a gente tem que começar falando de uma outra empresa, a HRT, que fez o seu IPO em 2010 e explorou petróleo sem sucesso na Bacia de Solimões e na Namíbia entre 2010 e 2013. Em 2014 surge a Prio, através de um grupo de empresários e investidores que mudam o foco da HRT completamente, né? A Prio surge dessa mudança de foco, onde se parte da exploração de petróleo para aquisição de campos maduros e revitalização de campos, né? Então, você pode adquirir um campo que está começando, né? Mas ela é especialista nisso, em reduzir o custo, né, de exploração desses campos e otimizar a produção desses campos, meus amigos, tá? Nessa segunda parte, meus amigos, vamos falar alguns números da companhia. Ela tem um valor de mercado de 44 bilhões, tem um PL, né, de 8,48, que não é o menor do setor, mas está longe de ser um PL ruim. Um Enterprise Value de 5,59 e cresceu, você vê que ela cresceu absurdamente, né, tá certo? Nos últimos 5 anos. Além disso, seu nível de alavancagem é de 0,69, que é uma alavancagem bem tranquila para o setor. O seu ponto forte está aqui, na rentabilidade, né, tá, do capital investido de 28,2 e na rentabilidade do patrimônio de 37,3, que são as maiores, como vocês vão ver daqui a pouco, são as maiores do setor, reflexo da forte geração de caixa da companhia, geração de caixa e geração de lucro. Então, se a gente pegar aqui o setor, né, olhar o Enterprise Value EBITDA dela, né, você vê que não é o melhor Enterprise Value EBITDA, né, que tem Enterprise Value... não, tem Enterprise EBITDA um pouco melhores, né, peço que eu tenho um Enterprise Value um pouco menor, né, mas é um Enterprise Value EBITDA baixo. E o seu grande destaque, como eu falei, está aqui no ROIC, né, que é o melhor retorno sobre capital investido dentre todas as companhias petrolíferas, inclusive melhor que Petrobras, e o ROI a mesma coisa. Você vê que ele só é um pouquinho abaixo de Petrobras, mas se você comparar com as outras petrolíferas júnior, ele supera todas elas, meus amigos, tá? Pessoal, a Prio, como eu vinha falando, né, ela tem alguns campos que ela está trabalhando, extraindo petróleo, né, tá, certo? O destaque dela é o campo de Frade, que passou pela segunda revitalização esse ano, né, tá? E está produzindo aí fortemente. Você tem também aqui, ó, você tem o Frade, tem outras, né, outras áreas para serem exploradas ainda, né? Tá aumentando, o que ainda vai fazer com que aumente mais a produção da companhia, tá? Você tem Polvo, Tubarão-Martelo, campo de Polvo, campo de Tubarão-Martelo, tem o campo de Albacora Leste, tá? E tá para entrar a cereja do bolo para Prio é justamente o campo de Uarro, que está já as peças para construção do campo já está sendo fabricada, já tem muita peça sendo entregue, né? Ela vai usar o navio sonda FPSO, né? Do mesmo navio que Frade, isso vai gerar uma economia para ela, né? E ela pode aumentar em 30 a 35% a sua produção com essas áreas exploradas em 2024. As novas áreas exploradas de outros campos e principalmente a área do campo de Oahu, tá? Vamos falar agora um pouco do destaque operacional da companhia, meus amigos, né? A Prio, né? Ela preza, né, tá certo, pela esse
slide que é muito interessante, que ela preza pela redução do custo, né, da extração do barril de petróleo. Você vê que de 2022, do final de 2022 até hoje, até o último trimestre, desculpa, ela já conseguiu reduzir bastante esse lifting cost para $6,80 por barril, que é um recorde, tá? Né? Lembrando que ela vende esse barril lá na frente a $80, depois eu vou mostrar para vocês, né? Isso isso, isso faz com que a empresa tenha uma boa geração de caixa, mesmo no ano que o Brent esteja no valor mais baixo, como foi em 2023, nos 3 últimos meses de 2023. Com isso, a produção da Prio, com todos esses campos funcionando, né? Frade, Albacora Leste, Polvo, Tubarão Martelo, ela atingiu 100 mil barris de petróleo, gente, tá? Certo? E com essa forte produção de barris de petróleo, ela conseguiu uma posição de caixa, né, bem robusta de 482 milhões no último trimestre, no quarto trimestre, tá? E desalavancou, né, tá? Ela adquiriu um campo no primeiro trimestre de 2023 e ela atingiu aí uma alavancagem de 1,1. Conforme foi passando o ano, conforme foi aumentando a geração de caixa, Frade, né, terminou a segunda revitalização, ela conseguiu reduzir a alavancagem dela de 1,1 para 0,7, que é muito bom, né? Tá? Esse ano, o preço do petróleo, do Brent, já deve voltar a subir, né? Tá? E ela também conseguiu uma... Deixa eu botar aqui. Ela conseguiu uma colocação de uma debênture, né? Que ela vai ter uma injeção de caixa, né? De mais 2 bilhões aí, tá? Certo? Então você vê que ela tem um cronograma de amortização, né? Tá? Em 2024, 2025, de mais ou menos 250 milhões de dólares. E esse cronograma vai ser confortavelmente cumprido pela posição de caixa que ela tem e com a nova debênture que ela conseguiu captar no primeiro trimestre. Lembrando que no primeiro trimestre os preços do petróleo já estão mais altos, tá? Certo? Com isso a gente tem uma companhia que está com um custo extremamente baixo, está com uma produção aumentando, uma produção que já é forte, né, de 100 mil barris por dia, e esse ano de 2024 ainda pode aumentar em 30% a 35% e mais ou menos aí para 130 mil, 135 mil barris de petróleo. Então, ela está se tornando uma ação muito interessante de ser adquirida, né? Prio já vem performando bem no mês de abril. A gente colocou Prio na carteira recomendada, né? Tá aí, ela tá mesmo com essa turbulência que vem passando a bolsa esse mês, né? Tá, a bolsa vem caindo um pouco. Ela tá ajudando com que a gente tenha um desempenho melhor do que o Bovespa nesse mês já. Mas mesmo por que vale a pena falar da Prio, né, tá? Porque o Arro deve entrar em funcionamento, deve ter o primeiro óleo em agosto, né? E o Arro tendo o primeiro óleo em agosto até o final do ano, como falei, começo do primeiro semestre, ela deve estar aumentando a sua produção em 30% a 35%. Então, acho que isso aí é um grande trunfo para quem quiser, né, tá adquirindo. Você vê que as ações, então, ainda estão baratas, tá? Certo? Depois a gente vai mostrar melhor quanto que ela pode atingir, qual o potencial que as ações da Prio podem atingir. Olhando o gráfico agora de Prio 3, você percebe que a empresa está fazendo no semanal topos e fundos ascendentes, como estão aqui assinalados nesses traços em amarelo, tanto os fundos quanto os topos aqui também ascendentes. E você vê que a companhia tem uma projeção de preço inicial para buscar aqui, segundo Fibonacci, de R$ 58,00, o que bate com as projeções dos analistas fundamentalistas perto entre R$ 55 e R$ 56,00. Bem, meus amigos, eu recomendo então a compra das ações da Prio 3 pelo aumento da produção com a entrada de Arro,
pela redução contínua de custos da companhia, pela melhora esse ano nos preços do petróleo. Pode ser uma excelente aquisição se você comprar essa ação para 6 meses, 1 ano, tá? Então, muito obrigado. Quem não deixou o like, deixa o like aqui embaixo. Espero vocês na sala ao vivo todos os dias a partir de 15h30 e até o próximo vídeo. Obrigado.